Eu relutei muito em voltar a gravar vídeos com este formato, porque fizemos alguns investimentos para trazer a imagem também e um conteúdo de melhor qualidade a todos aqueles que nos ouvem. Somos poucos, mas uma coisa eu tenho certeza que Deus não trabalha com números. Quem gosta de trabalhar com números são os homens, o ser humano, até o próprio diabo. Mas no capítulo 18, versículo 18, Jesus fala que ligados na terra será ligado também no céu. E no versículo 20, Jesus ele finaliza esta mensagem dizendo: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Gosto de gravar desta forma porque eu me sinto um pouco mais na liberdade, na dinâmica de uma conversa. Porque o reino de Deus é desta forma. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém. Alguns obtêm algumas informações privilegiadas, outros obtêm uma mensagem direta, mas somos todos iguais. E confesso que gravando estes vídeos, fazendo este trabalho neste canal, ainda que com poucos seguidores, eu tenho aprendido bastante conversando, dialogando. A cada pessoa que eu tenho mandado vídeo, que tem assistido o vídeo, que tem comentado comigo, a gente aprende com base no diálogo. E neste vídeo eu falarei como se fosse uma ministração de uma palavra. Então não vai sofrer corte, porque eu também trabalho com muito pouco corte. Não vai sofrer cortes, vai ser a minha opinião sobre o evangelho que nós vivemos e se ainda tem jeito. Porque cada ano que passa a gente vê os sinais da volta de Cristo e tudo indica que não tem mais jeito o evangelho. Mas eu já vou entrar agora na minha opinião. Assim, primeiro a gente precisa dar o diagnóstico. O que está acontecendo? Está acontecendo uma grande apostasia? Sim, está acontecendo. Está acontecendo uma grande perversão? Sim, está acontecendo. Está acontecendo um grande levantamento de falsos mestres, falsos doutores? Sim, está acontecendo. O que mais está acontecendo? O amor de muitos está esfriando? Sim, está esfriando. Pai contra filho? Sim, pai contra filho. Então, vemos de cada profecia bíblica, especificamente as mais conhecidas do capítulo 24 do segundo Evangelho de Mateus. Lá fala do final dos tempos, os sinais do final dos tempos, alguns sinais. E a gente vê tudo isso, doenças novas. Agora a gente chegou em uma época que surge um novo vírus, que já o Covid-19, que já era um vírus já conhecido pela genética, pela biologia, mas que sofreu uma mutação desconhecida até então pela ciência. E agora a gente vai relutar aí durante anos, talvez 3 anos, 2 anos, 1 ano, para decodificar esse genoma desse vírus para assim criar uma injeção eficaz e etc, etc. Mas sabemos que em todas as décadas, em todos os períodos da humanidade surgem novas doenças também. É uma profecia bíblica e a gente não pode descartar que as enfermidades, que guerras, rumores de guerras, da falta de amor, apostasia são sinais do fim dos tempos. Isso é inegável, isso é intocável e retocável também. Dentro da retórica a gente pode dizer que não há como mexer-se em uma gramática espiritual que foi predeterminada por Deus. Não há um decreto divino respectivamente em cima disso, mas há uma determinação. Há uma diferença de decreto e determinação e a gente vai entrando mais dentro desse assunto. Então a gente não pode negar os fatos que antecederiam a volta do Messias, a volta de Jesus. Então, tem jeito? Capítulo 2, versículo 28 do livro de Joel, Deus fala que derramaria o Espírito dele nos últimos dias. Esta profecia, eu gosto de ser desafiador em meus vídeos. Eu faço perguntas para mim mesmo, porque é um diálogo que a gente está tendo neste momento. Será que essa profecia se aplica aos dias de hoje? Será que ela é válida para os dias de hoje? Olha, primeiro agora eu vou abrir um parênteses aqui e preciso falar. Olha, as profecias bíblicas, como falei alguns segundos atrás, são fatos inegáveis. Jesus está voltando. Isso é uma das bases da fé cristã. Sem volta de Jesus não existe evangelho. Evangelho significa boa notícia. E qual boa notícia? Jesus vai me dar um carro? Ou glória. Jesus vai me dar uma casa? Ou glória. Mas isso não é boa notícia concernente àquilo que une o espiritual e o físico
uma dualidade em uma só unidade. Isso não é uma bênção espiritual, isso é uma bênção física. Isso se chama aquisição física, financeira, prosperidade. Isso se chama muitas outras coisas, mas não chama boa notícia. O que é boa notícia? A boa notícia é aquilo que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer chave de carro, Jesus não veio trazer dinheiro, Jesus não veio trazer nada. Jesus veio trazer a mensagem do reino, a boa nova, o evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus e o receba em seu coração, e esse será salvo. Então, prosperidade não tem nada a ver com o evangelho. Pronto, ponto. Eu sinto que o maior problema de todos não é a mensagem do reino sendo pervertida em mensagem de libertinagem. Eu acho que o maior problema do reino de uma época contemporânea, de um período contemporâneo, é a perversão dos valores cristãos. E nisto é onde que entra a imoralidade. O que me chama a atenção e que a gente pode conversar nesse áudio, nesse vídeo, é que a imoralidade não é só sexual. A imoralidade ela é uma perversão do caráter interno de um indivíduo. Então, se eu dizer que fulano é imoral, eu não estou dizendo que fulano se comporta como imoral, mas eu estou dizendo que fulano tem um caráter dentro da intimidade, dentro do subconsciente da pessoa. Fulano tem valores que são valores pervertidos. E diante disso eu vejo hoje pastores, líderes, mestres, pessoas que Deus levantou com poder, com graça, sem valores respaldados nas Sagradas Escrituras. É o achismo acima da palavra. É a minha opinião acima da opinião do Rei, do Senhor Jesus. Isso tem pervertido e isso tem afastado pessoas do verdadeiro Evangelho. Eu creio assim, como Martinho Lutero, como João Calvino, como Zwinglio, como Agostinho, como entre tantos outros aqui que eu poderia ficar horas e horas falando. Tem o São Abelardo, tem tantos autores que eu poderia fazer citações aqui é, por horas, mas um sentimento me é comum com esses grandes homens de Deus que passaram pela história. Que homens, que sentimento, melhor dizendo, que sentimento? O sentimento de que precisa haver uma reforma, não fora, mas dentro da estrutura religiosa onde nós hoje congregamos. Dentro dessa estrutura precisa haver uma reforma, porque nós não sabemos nem dia nem hora. Jesus mesmo disse: acerca do dia e hora ninguém sabeis, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então a gente não sabe dia e hora, mas a gente tem que estar preparado para esse dia e para essa hora. E diante disso, eu creio que a solução para o Evangelho voltar a ser fervoroso, voltar a ser eficiente, é uma reforma. Vejo pessoas preocupadas com o tamanho de igreja, vejo pessoas preocupadas com a eloquência, com a hermenêutica, com a exegese. Assim, a exegese ela é princípio, né? Mas preocupar com o humano e abrir mão do espiritual é uma grande besteira. A vida física e a vida espiritual é como o nosso par de pernas e pés. A gente precisa dar um passo com o auxílio da outra perna. Então, o físico e o espiritual andam lado a lado. Sem o físico, não vamos ter uma vida eficaz espiritual, mas sem a espiritual também não vamos ter uma vida eficiente física. E a preocupação, se fosse como na era primitiva, de se preocupar com ovelhas, com as pessoas, ela está cada vez mais se esvaindo dos templos. Isto é para nossa tristeza. Porque Jesus, enquanto Jesus saía pelas ruas, pregando, anunciando o Evangelho, levando a boa notícia, mas Jesus nos dá o exemplo de um missionário cristão eficiente. E qual é este missionário e qual é este papel? O missionário verdadeiro é aquele missionário que sai para fora. A palavra igreja
No hebraico significa carral, que é ajuntamento de pessoas, e no grego significa eclésia, que também é ajuntamento de pessoas, congregação. Mas a palavra aplicada significa aquela que sai para fora. O exemplo perfeito, o exemplo pronto foi o próprio Jesus que saiu, que ia até os cativos. Hoje, se as pessoas não vão até a igreja, o evangelho não se é ouvido fora delas. E muitas vezes os altares estão entupidos de cultos ecumênicos, de um secretismo religioso que tem acabado com os remanescentes de Deus. Isso é uma grande preocupação. Mas diante disso tudo, a gente faz o diagnóstico, mas a gente mostra a solução. E a minha solução hoje, dia 2 ou dia 3, melhor, que já passou das meia-noite, dia 3 de março de 2020, a solução é a mesma que eu compactuo com alguns pregadores contemporâneos, é que a igreja brasileira volte para as escrituras. E vou um pouco além, vou ser ousado, que os pastores revejam seus valores, que os mestres revejam as suas teologias, a sua visão, a sua cosmovisão de cristão, de líder, de mestre, e pare de seguir esses coaches que têm surgido, e gosto de dar nome aos bois, pastores, líderes em geral, que procuram ouvir mensagem de psicologia para pastorear, pastores, líderes que ouvem alguns pregadores que deturpam o evangelho com a prenúncia que os tempos mudaram e os métodos também. Não. O método da pregação do evangelho ainda é vivo, ainda é eficaz, e precisamos manter o mesmo remédio para as nossas enfermidades, porque desde quando João Batista vem anunciando que viria o Salvador, João Batista vinha com a mensagem de arrependimento, e o arrependimento é o diagnóstico do caráter sujo, do caráter esdrúxulo do ser humano. Mas não é só mostrar o caráter, não é só mostrar o erro, mas também mostrar a solução. E João aponta: virá um após mim, que eu não serei digno de desatar os nós da sua sandália. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mostra que o remédio é Jesus, e nós não conheceremos a Jesus sem estar na palavra do Senhor. Faço um desafio a você que ouviu esse áudio até o final, que você ore neste momento, que você peça a Deus para iluminar o teu coração, para que você não apenas desligue o seu celular e volte a fazer como estava fazendo antes, mas para que você entregue a sua mente neste momento, para que Deus a tome por completo. Eu creio que Deus toca, eu creio que Deus transforma, eu creio que Deus trabalha de uma forma sobrenatural. E se você acredita nisso neste momento, feche os teus olhos se possível, faça uma oração, fala com Deus. Peça ao Senhor a ajuda dos céus, para que você veja quem está ao teu lado, para que você veja o que deve ser feito. Eu creio que esses nossos vídeos, o intuito é abençoar, o intuito é conversarmos, o intuito é crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe cada área da tua vida. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final.